Nós falamos no encontro Rotina na Prática sobre a questão das agendas ou planners diários, semanais, mensais, anuais e daí por diante. Nós vamos agora trazer um pouquinho de como a gente pode ajudar ali na rotina a nossa família a também entrar naquela organização que partiu do nosso coração, porque como somos mulheres, trazemos essa questão da ordem, da rotina, um pouco mais aguçadas em nós, por conta da nossa visão diferenciada, por conta do nosso coração acolhedor, que deseja, então, olhar as necessidades e organizá-las. O que é importante aqui? Primeiro de tudo, como a gente já falou um pouquinho lá no grupo do WhatsApp, primeiro de tudo, se nós somos casadas, nós precisamos ter um diálogo profundo com o nosso marido. Então, não adianta colocar o marido na rotina se eu não conversei com ele. E em pontos estratégicos, eu não sentei com ele e verifiquei. Por quê? Porque isso influencia no trabalho dele, influencia naquilo que também ele gosta de fazer, se a gente está tratando de lazer, influencia na organização, ainda que esteja na cabeça dele, do que ele vai fazer naquela semana, por exemplo. Então, é preciso conversar. Não, Marcela, eu não sou casada, eu moro com a minha mãe. Se alguma coisa na tua rotina estiver ligada à tua mãe, você precisa conversar também. Vamos supor que você mora com a sua mãe. E aí, quem prepara as refeições da casa é a sua mãe, tá? Isso aí é a divisão que vocês fizeram na casa. É ela que prepara as refeições. E você colocou lá na tua rotina que você vai sair de casa todos os dias às 6h30 da manhã. Porque você quer, antes de ir para o trabalho, que você pega às 8h, você quer dar uma caminhada na praia. E você precisa sair às 6h30 da manhã, para que você possa depois chegar no teu trabalho, tomar uma ducha lá no teu trabalho e iniciar o seu dia. Só que quem prepara o café da manhã é a sua mãe. Então, você vai precisar organizar com a sua mãe se é possível que às 6h15, 6h, o teu café esteja pronto. Ou você mesma vai se organizar para fazer o seu café, mas ainda assim você vai precisar dizer isso à sua mãe. Mãe, a partir de amanhã eu estarei, eu mesma prepararei meu café, por quê? Porque você está às 6h30. Então, se eu não moro sozinha, eu preciso conversar com as pessoas que moram comigo se a minha rotina, a minha organização vai tocar na vida delas de alguma maneira, tá? Dito isso, eu vou trazer aqui um exemplo, vou sempre exemplificar mais em relação ao marido, que é a realidade da maioria de nós aqui. Então, você colocou lá na tua rotina, quarta-feira é o dia do casal. Então, é o dia que a gente vai ficar tranquilo, nós vamos colocar as crianças para dormir cedo, nós vamos ter um momento só nosso, e daí por diante. Tá, aí está na tua cabeça. Você não conversou com o teu marido, você não perguntou como estava a agenda dele do trabalho, se ele está fazendo algum curso que tenha algum tipo de aula na quarta-feira. Não, você só colocou ali. Aí, chega na quarta-feira, você vai falar para o teu marido, olha, hoje a gente vai colocar as crianças mais cedo porque nós vamos comer uma pizza. Aí ele vai falar, hoje não dá, hoje eu tenho reunião no trabalho. E aí, dali já começa a gerar uma indisposição. E pode, dependendo do casal, gerar briga. Mas o erro não está no marido que tem uma reunião. O erro está em você que não conversou com ele antes. Porque você é quem organiza
Você é o coração, mas existem pessoas ali com você, né? Principalmente teu marido, que junto contigo, cabeça e coração, vão ordenar a casa. Muito bem. Então, para que não hajam frustrações, brigas à toa, converse. Monte ali a tua rotina, o esboço da rotina da casa e converse com o teu marido. Veja, a tua rotina é uma coisa, a rotina da casa é outra. A tua rotina vai estar inserida na rotina da casa. A rotina do teu marido vai estar inserida na rotina da casa. A rotina dos teus filhos estará inserida na rotina da casa, tá? Então, são rotinas diferentes. Por quê? Porque, por exemplo, está lá no teu cronograma diário, despertar às 5h30, oração pessoal 6 horas. Veja, essa pode não ser a rotina do teu marido e não ser a rotina dos teus filhos, é a tua rotina. 7 horas, despertar as crianças. E aí começa a rotina das crianças, né? E a tua rotina vai estar inserida, porque daí você vai preparar o café da manhã e tal, e daí por diante. Mas é preciso entender que existem rotinas que são separadas e todas juntas serão acopladas na rotina da casa, tá? Então, muito bem, isso daqui é extremamente importante. Para você conversar com o marido, então isso não pode faltar, e ajustar ali a tua agenda e a agenda dele para que dê certo os momentos em família, os momentos do casal, os momentos de lazer, de férias e daí por diante. E também, se você tem filhos, perceber bem a rotina dos filhos para que essa rotina dos filhos não atrapalhe de uma maneira pontual a rotina da casa, tá? O que eu quero dizer com isso? Você precisa, como a gente já viu, ter a prioridade, né? A hierarquia das prioridades. Ok. Eu quero que meu filho faça karatê, natação e eu quero que ele faça inglês fora da escola. Tá, vai caber tudo isso na rotina? Os filhos são pequenos, eles já são jovens, andam sozinhos, ou ainda são pequenos, que isso vai exigir que você e o teu marido levem eles aos lugares. Se eles ainda são pequenos e você ainda tem de levar eles aos lugares, isso vai caber na rotina? Você terá tempo disponível para isso? A configuração familiar acolhe essas 3 atividades extras dos teus filhos? É um filho, são 2. 2 da mesma idade, mais ou menos da mesma idade. O taekwondo, o karatê junto, lá no mesmo horário, são horários separados. Um tem natação de manhã, o outro à tarde, o outro tem taekwondo de manhã, o outro à tarde. Não dá para abraçar tudo de uma vez, ok? Muito bem. Para ajudar, eu posso montar quadros visíveis na minha casa. Então, eu trouxe algumas imagens aqui só para ilustrar. Então, a gente pode colocar uma parede de algum lugar, cozinha, corredor da casa. Às vezes, a casa tem aquele, não sei se chama assim, tá? Um hallzinho ali entre os quartos, sabe? Então, nesse lugar, enfim, no lugar que você achar mais conveniente, que todo mundo possa ver. Então, você pode colocar uma parede, você pode colocar um quadro branco, você pode pintar essa parede de preto ou verde com aquelas tintas que são possíveis de escrever com giz. E ali você vai colocar a sua maneira, do seu jeito, pode ser colorido, enfim. Você vai organizar ali o teu planejamento. Pode ser o planejamento das coisas mais importantes durante o ano, pode ser um planejamento semanal abaixo,
pode ser um planejamento diário abaixo desse, porque daí você tem blocos daquilo que é mais importante. Você não precisa colocar tudo que está no teu planejamento anual, tá? Mas você coloca ali o que é mais importante para a família. Férias, de tal dia a tal dia. Então, todo mundo precisa saber daquilo. Teu marido sabe que se, por acaso, ele precisar pedir dispensa um pouco mais cedo no trabalho, ele vai precisar pedir. E daí você coloca os blocos ali daquilo que é mais importante para a família toda no anual. Aí você segue ali no semanal, né? O mensal, se você achar necessidade, mas o semanal. Aí você coloca ali os pontos mais importantes: médico, exame, taekwondo, inglês. E abaixo você coloca ali o que está no dia, o que o dia está te pedindo ali, né? Para a família, de uma maneira geral. Então, isso é importante. O que você não pode deixar de colocar nesse painel, quadro, enfim, é aquilo que está na tua rotina, mas que vai implicar na rotina dos outros, da casa, tá? Então, eu estou fazendo Pilates. E o meu Pilates, eu não encontrei outro horário, somente na entrada, na hora de levar as crianças na escola. Aquilo precisa estar ali. Que terça e quinta você tem Pilates naquele horário. Por quê? Para que o teu marido não esqueça de que ele precisa levar as crianças na escola. Ou para que nem você nem ele esqueçam de que vocês precisam pedir a uma rede de apoio, um pai, a mãe, uma tia, um tio, enfim, da criança, né? Que possa levá-los à escola, tá? Então, muito bem. Isso é uma coisa. E eu coloquei aqui duas imagens para vocês verem que a gente não precisa ficar preso, né? A gente não precisa ficar presa a nenhum tipo de imagem, né? De organização, mas você pode ter a tua organização desde que a tua organização seja compreensível, tá? Então, você vai lá fazer um mapa mental que só você vai entender, não vai adiantar nada, ok? O que eu estou dizendo é que você pode fazer colorido ou não, você pode fazer, volto a dizer, com tinta, pintar a parede, ou colocar vidro, ou colocar quadro branco, ok. Desde que a sua organização seja compreensível para os outros também, tá bom? Então, aqui a gente tem alguns quadros já prontos, quadros brancos que tem planejamento semanal, tem um planejamento anual, tem um planejamento mensal. Eu trouxe aqui alguns para vocês poderem ver, tá? Nem todo mundo se adequa a esse tipo de ferramenta para poder organizar. Mas, se você se adequa, vale a pena você colocar. Hoje a gente tem esse tipo de quadro de várias maneiras. Tem uns quadros, eu particularmente, tá? Particularmente, eu acho que eles são muito funcionais, acho mesmo que eles são muito funcionais, já utilizei deles, mas eu acho eles feios. Na decoração, sabe? Eu acho feio. Tem uns quadros que são de vidros muito bonitos, eles são mais caros, mas eles são muito bonitos, que deixam a decoração um pouco mais bonita. E você também, como eu disse, você mesma pode montar o seu quadro ali, desde que seja visível para todo mundo e compreensível para todo mundo, tá? Use as ferramentas que você tem. Eu trouxe aqui, né? Trouxe o galo aqui, né? Porque o galo, de fato, também nos ajuda como despertador, dependendo de onde você mora. Trouxe o próprio despertador tradicional e trouxe um celular, que dá para você colocar 555 despertadores, dá para você colocar no ano que você quiser, no mês que você quiser, enfim, tá? Dá para despertar para tudo. Então, por exemplo, a Andressa, né, minha sobrinha mais velha, teve um problema de saúde sério no pulmão, e isso acarretou muitas medicações, antibióticos variados, porque nada melhorava, e ela teve
sequela no fígado por conta desses medicamentos. Então, a médica tratou naquele primeiro momento, o fígado ele demora um tempo para ser restabelecido, e a médica disse, olha, daqui a 6 meses eu quero repetir esses exames. O que eu fiz? Está lá no meu celular. No dia tal, agendar o exame para Andressa. Então, já está lá em junho ou julho, não me recordo, agendar o exame da Andressa. Então, o despertador do celular, ele funciona muito bem para a maior parte das pessoas. Por quê? Porque o celular é algo que hoje a gente tem em mãos, a maior parte do tempo. A gente muitas vezes trabalha com o celular. Quem tem filhos está ligado no celular, porque se o filho fica com a mãe, se o filho vai à escola, está sempre com o celular por perto. Então, funciona. Funciona e funciona muito bem. Pega o teu celular, se você não fez isso ainda, pega o teu aparelho de celular e vai lá olhar como funciona o despertador. Porque talvez você nem conheça o despertador do seu celular direito, só coloca ali, você precisa daqui a 2 horas, né? Mas ele tem várias funções ali que podem te ajudar, tá? A gente tem também a agenda, uma agenda que eu gosto muito de usar, a agenda do Google, do próprio Gmail, né? Então, é uma agenda, na minha opinião, bem completinha. Eu não gosto muito de aplicativos, então, mas isso sou eu. Se você gosta, vale muito a pena. Tem muitos aplicativos bacanas e que ajudam na organização, mas eu ainda prefiro muito mais papel. E a agenda do Google, do Gmail, que eu estou acostumada com ela há muitos anos, desde que eu estava no convento, a gente usava muito. Então, eu tenho um pouco mais de facilidade com ela, tá? Ela é muito boa, porque ela pode ser compartilhada com o seu marido, por exemplo, tá? Então, eu gosto dela, ela é bem funcional. Mas volto a dizer, gente, tudo vai conforme o teu funcionamento e o funcionamento da tua casa. Porque não adianta só funcionar para mim. Se diz respeito à casa, precisa funcionar para o meu marido, ok? Então, pensa nisso. Sempre o que funciona para você e aquilo que diz respeito a toda a rotina da casa, o que funciona também para o teu marido, tá? No celular, você pode pegar o celular do teu marido e você mesmo organizar, se ele não tiver essa habilidade. Habilidade no sentido de, não tenho paciência para isso. Não é que ele não saiba fazer. Não tenho paciência para isso. Então, você vai lá e coloca. Ou então, se ele diz assim, daqui a pouco eu faço, você sabe que daqui a pouco não vai chegar, pega você e faz, tá? Isso aqui não é para gerar discussão, gente, é para ajudar. Então, assim, se você for pegar e falar, tudo isso eu tenho que fazer, né? Nem pega. Melhor que ele esqueça o negócio, tá? O que está lá como rotina. Mas pega com carinho, com amor, ainda que seja com uma certa irritação, mas transforma isso em amor. Então, pega lá, coloca todas as datas importantes. O que você colocou no teu celular, que diz respeito à rotina da casa, coloca lá no dele também. Que diz respeito até à rotina dele, um médico, um exame que ele tem para fazer, coloca lá com carinho. Ajuda muito a você mesma, tá? Vai te ajudar no teu próprio caminhar da rotina no dia a dia. Existem algumas ferramentas que ajudam também, eu trouxe aqui uma delas, para algumas pessoas ajuda muito, que é você falar da tua rotina, para você não esquecer. Então, tá com teu marido, fala, caramba, olha só, eu marquei um encontro com as minhas amigas no sábado, às 2 da tarde. E aí, você já organizou com teu marido e tal, e você fala para ele, amor, me ajuda a lembrar, que pode ser que eu esqueça. Então, sei lá, se você tem um convívio quase que diário com a tua mãe, conversar com a tua mãe e falar, mãe, me ajuda a lembrar disso daqui, ó, tem um médico terça-feira, e, enfim, falar daquilo que é importante na tua rotina para que você não esqueça, com as pessoas que convivem com você também é importante. Por exemplo, tá com problema de saúde, precisa beber água. Conversar com os colegas de trabalho, gente, me ajuda aí, eu preciso beber água, tô com meu rim, olha, preciso beber água, senão o médico falou que eu vou ter crises horríveis de pedras nos rins, enfim. Pronto, ajudou na rotina que você precisa para beber água. A velha geladeira, tá?
Por que a geladeira, gente? Eu, particularmente, não gosto de nada pregado na geladeira, tá? Mas eu sei que é funcional. Então, por exemplo, se eu estou num lugar novo, me mudei para Itaboraí há 1 ano e 3 meses, 4 meses atrás. A primeira coisa que eu fiz foi colocar aqueles imãzinhos de geladeira ao lado da geladeira, tá? Porque na minha configuração da minha cozinha, o lado da geladeira, metade dele eu tinha bem visto. Então, eu colocava ali do lado uns 2 ou 3 imãzinhos de geladeira com números de farmácia, que é uma coisa que eu sei que me agonia se eu não tiver em mãos, tá? Então, estava ali. Ficou um tempo ali até aquilo já estar acostumado para mim, até eu já entender, gravar os nomes das farmácias que estavam gravados ali no meu celular já, mas aí eu não lembrava qual era qual, eu olhava para a e falava, essa daqui é essa tal, perto de não sei de onde. Então, isso me ajudava muito, tá? Mas tem gente que gosta, inclusive, da geladeira cheia de coisinha, acha bonitinho. Se você gosta, ajuda, porque geladeira é uma coisa que você está sempre mexendo. Então, tá ali, você vai lembrar. Uma outra coisa que funciona para quem gosta, tá? Porque tem gente que não suporta coisa muito colorida, é você setorizar por cores. Então, falando lá da agenda do Gmail, lá eu gosto de colocar tudo colorido. Então, por exemplo, tudo que diz respeito só a mim, médico, minhas atividades, vou me encontrar com as amigas, enfim, minhas atividades são rosa. As atividades do meu marido, azul. E daí por diante, tá? Trabalho, tal cor. Isso ajuda. Nós temos post-its lindos hoje, né? Inclusive, se a gente deixar, a gente gasta dinheiro à toa, de tão bonitinhos que eles são. Nós temos post-its, temos folhas coloridas, temos milhares de ferramentas que a gente pode estar usando para deixar isso setorizado por cores. Ajuda bastante. Para quem tem a memória fraca, como a minha, ajuda bastante, tá? Por último, eu quero trazer aqui, para quem tem filhos, a diferença entre uma agenda de adultos e uma agenda de criança. Uma estrutura de rotina ali visível, né? Vou montar minha rotina e vou imprimir para colocar ali coladinho em algum lugar. De adulto é uma coisa, para criança é outra. Dependendo da idade da tua criança, você precisa ir muito para o lúdico e de maneira que ela compreenda o que está acontecendo, tá? Então, a gente trabalha muito quando a gente está em sala de aula com crianças pequenas, até ali o Fundo 1, né? A gente é bom trabalhar essas coisas, mas cada um na sua etapa, a gente usa materiais para cada etapa, trabalhar rotina com essas imagens aqui que a gente está trazendo, tá? De maneira bem criativa, ok? Então, se meu filho tem 2 anos de idade, eu vou trabalhar com ele de uma maneira. Se meu filho tem 10, eu vou trabalhar de outra. Se meu filho já tem 15, é outra maneira. Ele já está começando a configurar mais para uma rotina adulta. Por quê? Porque daí, de repente, você só vai fazer um colorido a mais, você vai imprimir ali o papel dele com um desenho que ele gosta, né? Uma coisa divertida, enfim, dependendo do temperamento do teu filho também. Eu vou trazer aqui mais visando as crianças menores, porque muitas vezes a gente tem dúvida se uma criança pequenininha ela é capaz de ter uma rotina. E sim, pessoas, uma criança pequena ela é capaz de ter uma rotina do jeito dela, da maneira dela. O que funciona muito, eu trouxe esses dois, porque são os que, na minha opinião, funcionam muito bem para crianças ali até 7 anos, dependendo da maturidade do teu filho, tá? Essa rotina de levantar, ela é muito bacana porque tem uma descoberta ali, tá? Então, o levantar para ver o que eu tenho agora.
né? Você pode colocar o horário em cima e embaixo, né? Quando você levanta ali embaixo, você pode colocar a atividade em si. Se a criança for pequenininha, sempre trabalhar com imagens, sempre trabalhar com imagens. Você pode colocar ali a partir dos 5 anos, você já pode até colocar uma palavra ou uma frase, mas sempre coisas muito objetivas, só para a criança ir olhando aquela letrinha ali, aquela formulação ali e associando. Mas a imagem é que vai contar, tá? E esse do relógio, ele é muito bom. O que eu gosto de colocar quando é relógio, eu gosto de colocar a hora. Não gosto de deixar aqui como está esse aqui, tá? Mas também funciona. Se a criança for muito pequena, não tem necessidade da hora. Basta que ela vá rodando o pininho do relógio. Ah, agora é hora do banho. Tá, tomei banho. Ela vai tomar banho, vai fazer outras coisas, daqui a pouco ela vai ver que é hora de jantar. Ah, é hora de jantar, ela vai lá rodar o pininho. Então, não tem necessidade. Se a criança já está numa fase ali, 5, 6 anos, que já está começando uma pré-alfabetização, é importante que tenha o horário para que ela possa já ir habituando, né? Porque lembra, gente, educação não é só a educação escolar, onde a criança vai lá e aprende as matérias, e nem é só a educação de moral e daí por diante, tá? A educação é um todo. Então, enquanto eu estou trabalhando a rotina com a minha criança, eu também estou trabalhando com ela a ordem. Eu também estou trabalhando com ela que precisa saber lidar com a frustração, mesmo que eu não fale tudo isso, dependendo da idade dela. Eu também estou trabalhando aquilo que normalmente ela aprende na escola. Então, números, letras, leitura, tudo isso é importante, tá? Então, seja criativa quando você for trabalhar a rotina com o teu filho. E quando você for preparar, traz ele para preparar junto com você. Então, claro, você vai separar na tua cabeça o que você quer. Não, eu acho que para o meu filho vai funcionar, por conta do temperamento, do funcionamento dele e tal, acho que vai funcionar o relógio. Mas como eu vou fazer? Vou fazer de papel ou cartão, vou fazer de cartolina, vou fazer com pratinhos descartáveis, vou fazer. O que eu vou fazer esse relógio? E aí você vai separar todos os materiais possíveis. Você vai olhar na internet como fazer, pesquisar e tal. Quando você estiver com tudo preparado, já disposto na mesa ou no chão, dependendo da criança, é muito melhor o chão, tá? Se for criança muito pequenininha, você for trabalhar com tinta ou com canetinha, bota um plástico ali grande para não sujar o teu chão, enfim. E chama a criança, fala, olha, nós vamos fazer uma atividade, vamos preparar a tua rotina. Olha o que lindo que eu trouxe. E aí vai incentivando e motivando a criança para que você possa montar junto com ela a rotina dela. Lembrando sempre que quem domina é você. Quem direciona é você, mas você vai trazer a criança para uma atividade, para ela também colaborar, vir para fora. A criança pode dizer assim, mamãe, eu queria tanto escovar o dente só 9 horas da noite, só que 9 horas da noite ela já está dormindo. E você não pode escovar o dente uma vez só. Aí você vai dar risada, fala, meu filho, não dá, a gente precisa escovar o dente, tá horário. Então vamos aqui colocar em tal horário, trazer a criança para montar essa atividade não quer dizer que ela vai delegar, porque ela vai dizer o que ela quer. Você vai dar espaços para ela dizer que cor ela quer usar daquelas que você trouxe, se ela quer tudo muito colorido, se ela quer tudo de uma cor só. Ok, essas questões, tá? Mas lembrando que quem está ali no domínio, na direção, é você. Muito bem, queridas. Então, era isso que eu queria trazer a mais aqui para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham ainda, a gente está lá no WhatsApp, a gente pode falar à vontade por lá. E é isso. Fiquem com Deus. Vamos encerrar pedindo à Santíssima Trindade que guarde em nós e trabalhe em nós tudo que nós temos aprendido por aqui.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até mais.